Primeira coisa importante que você viu, Adri, é uma nova média. Calma, continua sendo a média aritmética. Para ser sincero para você, existem quantas médias? 3. A média aritmética, que eu tenho a simples e a ponderada. A média geométrica, a média harmônica e da média harmônica nós vamos tirar uma consequência, que é também chamada de harmônico global. Mas Adriano, média aritmética ponderada é uma nova média? Teoricamente não. Ela continua sendo média aritmética. Só que tem um detalhe para facilitar um pouquinho até a operação nas contas que eu vou te mostrar agora. Mas qual é a primeira coisa importante? Quer ir calcular? Como é que calcula? Calma, segura a onda aí. Primeiro você tem que entender o quê? Qual é a característica? Como é que você caracteriza uma média aritmética ponderada? Bom, se é uma média aritmética, a característica continua sendo a soma dos valores. Você continua não podendo alterar a soma. Você deve manter a soma apesar de trocar os números, apesar de trocar os valores. Só que detalhe, estes valores aparecerão aos pares. Então toda vez que eu tenho duas grandezas, valores que aparecem aos pares, eu posso resolver, se eu quero manter a soma, através de uma média aritmética ponderada. Legal. Caracterizei valores aos pares. Adriano, onde é que podem aparecer valores aos pares? Numa tabela, em alguns tipos de gráfico, são exemplos de onde pode aparecer. Mas Adriano, quer dizer que se aparecer um gráfico é a média ponderada? Não, não necessariamente. Pode ser uma média aritmética simples, pode ser uma média harmônica, por que não? E detalhe, Adriano, e eu posso ter uma média aritmética ponderada na forma de um texto? Claro que sim, mas só para você associar. Dica, quando aparece gráfico, tabela com valores aos pares, é uma boa pedida para uma média aritmética ponderada. Adriano, beleza, se eu identificar a característica, já sei qual é a média, como é que eu resolvo ela? Tá aqui a maneira como você resolve. Meu Deus, tá cada vez piorando. Calma, eu vou te explicar. Vai lá, x com uma barrinha em cima é a simbologia de média. Esse símbolo você já viu, é o símbolo de somatório. Só que agora é o somatório de vários produtinhos, do xi vezes pi. x1 vezes p1 mais x2 vezes p2 mais x3 vezes p3 até o xn vezes pn. E isso tudo dividido pela soma de pi, ou seja, a soma do P1 mais P2 mais P3 mais P4 até o Pn. Ou seja, vai ficar algo assim, ó, produtinhos, cada parcelinha nessa soma são produtinhos. x1 vezes P1 mais x2 vezes P2 até o enésimo. E Adri, dividido por P1 mais P2 até o Pn. Mas que raio de P é esse? Adriano, antes o x eram os valores que apareciam. Quem é o P agora? Esse P é um P de pesos. Exatamente o quê? Pesos. Mas quando eu falo de pesos, a gente está falando de massa? Não viaja. Esses pesos são o quê? Uma outra grandeza. Ou seja, aqui eu tenho dois valores, duas grandezas. E uma delas é o que a gente chama de valor e a outra é o que a gente chama de peso. Mas como é que eu vou saber definir? Tudo bem, aqui em cima eu não preciso diferenciar um do outro, mas na parte de baixo sim. Aí eu vou te mostrar como é que você faz para definir qual das grandezas é o valor e qual das grandezas é o peso. Tudo bem? E não me diga que você nunca ouviu isso aqui na vida. Quem nunca ir na escola, trabalho vale peso 1, mas a prova é peso 2. Aí sabia calcular a média, né? Agora vem pra cá e diz, não sei calcular a média. Para! Vamos lá, vamos firme juntos que eu vou te mostrar. Vamos lá, para a questão de número 2, para eu te mostrar como que pode cair e num tipo de gráfico bem interessante essa tal da média aritmética ponderada. Questão da PUC. O histograma a seguir. O histograma é um gráfico de barras? Não. Ele é um tipo de gráfico que tem uma característica muito importante analisando a estatística dele, o gráfico em si, não necessariamente a característica relacionada à média. Eu vou te mostrar que detalhezinho é esse. O histograma a seguir apresenta a distribuição de frequências das faixas salariais numa pequena empresa. Então, um gráfico que mostra a quantidade de funcionários e as faixas salariais para cada um desses funcionários. Bom, analisado o gráfico ou visto o gráfico, vamos à pergunta. Com os dados disponíveis, pode-se concluir que a média desses salários
A média dos salários. Ninguém te falou a média aritmética ponderada. Mas, Adri, eu estou suspeitando que é uma questão de média aritmética ponderada. Sim, se eu acabei de te ensinar ela, é muito provável que a questão é um exemplo dela. Mas, de novo, eu vou fingir que você está numa prova de vestibular e que ninguém colocou uma aula para você antes. Então, nós vamos interpretar, parece até meio redundante, mas é importante que para você entenda lá na prova como fazer. Qual é a média desses salários? A média. Que tipo de média? Você vira. Eu tenho que me virar junto contigo para a gente descobrir que média é essa. Qual é essa média aproximadamente aí dos salários desses funcionários? Bom, primeira coisa que eu vou interpretar, olhando para o meu gráfico e segundo a pergunta da média dos salários é: Adriano, tem uma certa quantidade de funcionários que ganham um certo salário. Isso vai dar um montante. Então isso é a folha de pagamento da empresa. É assim que se fala muito, né? É o quanto que a empresa vai por mês investindo nos seus funcionários. Ou seja, a soma de tudo o que eles vão ganhar. Tudo bem? Tá. Esse todo que eles vão ganhar tem salários menores, tem salários maiores. E se eu colocasse a empresa inteira, todo mundo com o mesmo salário? Eu estaria trocando o salário de cada um por um único salário, mas desde que a folha salarial da empresa no total não mude. Então o total que a empresa investe nos seus funcionários tem que ser o mesmo. E esse total eu chego a ele através de uma soma. Então eu não posso alterar a soma dos salários. O total tem que ser o mesmo. Mas eu vou tentar o quê? Substituir esses salários menores e maiores por um único salário que é representado pela média. Deu para entender? Adriano, então eu tenho o quê? Característica soma dos valores. Mas para chegar a esses valores, eu tenho o número de funcionários e o salário de cada um. Valores aos pares. Cada coluninha dessa tem um par de valor associado a ela. E isso, quando tem valores aos pares, é uma média aritmética ponderada. Nada te impediria de fazer essa questão por média aritmética simples. Só que ficaria um pouco mais trabalhosa, uma conta mais extensa. Então a média aritmética ponderada tem essa vantagem de você fazer uma conta um pouco mais reduzida, mais simplificada e mais fácil para você agilizar suas continhas. Vamos lá então? Olha só, se eu quero calcular a média dos salários e através de analisar e interpretar, nós já vimos que eu não posso alterar a soma total desse valor e são valores aos pares, é uma média aritmética ponderada. Ah, se é uma média aritmética ponderada, quem vai aqui no numerador, na parte de cima? Um vezes o outro, ou seja, quantidade de funcionários vezes o salário. Quantidade de funcionários vezes salário. E depois você soma tudo isso. Vamos lá então? Primeiramente, na primeira coluninha eu tenho quantos trabalhadores, quantos funcionários? 14. E esses 14 funcionários ganham quanto? Eles ganham zero? Eu acho que não seria uma empresa interessante de trabalhar se você ganhasse R$0. Eles ganham R$500? Não. Adriano, um histograma, eu tenho barras que estão representadas num intervalo. E se eu quero a média dos salários, eu vou pegar o salário médio de cada grupo de funcionários. Ou seja, esses 14 funcionários ganham de 0 a 500. E como eu quero a média, eu vou pegar a média desse valor, que nada mais é que somar e dividir por 2, ou seja, pegar o valor do bem do meio, que nesse caso é 250. Então esses 14 funcionários ganham em média R$250. E o que eu estou analisando é a média total, então usar a média em cada um é o correto a se fazer. Show de bola? Então, Adri, eu vou fazer o quê? 14 vezes 250. Agora só vamos entender um pouquinho aqui. Como é que você faria essa mesma questão por média aritmética simples? Ao invés de fazer 14 vezes 250, uma grandeza vezes a outra, você vai fazer o quê? São 14 funcionários, onde cada um ganha em média R$250. Você vai fazer 250, mais 250, mais 250, mais 250, 14 vezes. Próximo salário, mais tanto, mais tanto, mais tanto, 4 vezes. E assim por diante. E você resolveu o quê? Uma média aritmética simples. Então resolver desta forma por média aritmética ponderada é mais vantajoso, porque a conta vai ficar o quê? Menor. É mais prático para fazer. Então vale a pena? Sim, mas nada impede de fazer por média aritmética simples. Afinal, as duas são média aritmética, só que uma é simples, a outra é ponderada. Deu para entender bem? Legal? Show de bola então. Próxima coluninha, são quantos funcionários? 4 funcionários. Adriano, esses 4 funcionários ganham R$500? Eles ganham R$1.000? Não.
Eles ganham a média desse intervalo. 500 mais 1.000, 1.500. Dividido por 2, 750. Então esses 4 funcionários ganham em média R$ 750, 4 vezes 750. E assim você vai fazendo para cada uma dessas coluninhas representadas com o intervalo da faixa salarial. Vamos lá, próxima coluninha. São 2 funcionários que ganham de 1.000 a 1.500, então eles ganham em média 1.250, ok? Então 2 vezes 1.250. Na próxima coluninha também são 2 funcionários que ganham de 1.500 a 2.000, ou seja, em média eles ganham 1.750, então 2 vezes 1.750. E por fim, são ainda 2 funcionários que estão na faixa de 2.000 a 2.500. Então eles ganham em média 2.250, 2 vezes 2.250. Legal. Em cima é um vezes outro, um vezes outro, um vezes outro. Não tem graça, cara. E aí você vai somando tudo depois. Legal. Agora, Adri, embaixo vai a soma dos pesos. Ué, mas quando eu olho para isso aqui, funcionário, salário, são as 2 grandezas. Quem que é peso aqui? Anote essa frase que vai aparecer, que ela é o que vai definir. Se aqui embaixo vai a soma do número de funcionários, ou se aqui embaixo o que vai é a soma dos salários deles. Adriano, que pergunta é essa? Ou que frase é essa? Essa aqui. Quando a pergunta é um, o peso é o outro. Fala aí para gravar. Quando a pergunta é um, o peso é o outro. Eu vou te perguntar a média de uma dessas grandezas. Quando eu te perguntar de uma, é porque o peso são os outros. Eu te perguntei a média dos salários. Então, os pesos é o número de funcionários. Então, ali embaixo vai a soma do número de funcionários. Ah, entendi. 14 mais 4 mais 2. Sim ou não? Não. 14 mais 4 mais 2 mais 2 mais 2. Porque o 2 foi representado em 3 coluninhas aqui. Você pode ver isso aonde? Aqui no numerador, né? O 14 e o 4, 2, 2, 2, o 2 aparece 3 vezes. Então é por isso que ele vai 3 vezes lá embaixo também. Pegou bem? Entendeu? A continha tá feita, agora é o quê? Braço, né? É uma conta longa, trabalhosa, mas agora é fazer o quê? As contas. Você vai fazer as multiplicações, 14 vezes 250, 4 vezes 750, vai somar tudo isso, vai também somar a parte de baixo, e essa continha vai dar um número gigante, que dividido por 24, 1.700 dividido por 24, que vai dar aproximadamente R$ 708. A questão pedia lá no início, né? Qual é o salário aproximado, ou o salário médio aproximado desses trabalhadores, desses funcionários, que corresponde, nesse caso, ao gabarito da letra E. Pegou bem a questão?